de projeto de sistemas. Aviso vocês que a aula, como todas as outras aulas, está sendo gravada, tá? Aí quem não pôde ou não vai poder assistir, né, a aula de hoje, então pode ver as gravações, tá? As aulas passadas já estão disponíveis no Ava, tá? Links no Ava para o YouTube, tá? Já está no YouTube as outras aulas, então quem não assistiu, quer assistir de novo, pode assistir no YouTube, tá? Vai no Ava e lá está o link. Bom, uma recomendação, vocês estão fazendo as atividades do AVA, todo mundo está em dia, está levando bem a disciplina, algum problema? Não? De boa, Tá indo? Tá tranquilo, tá. Né? Ok, então tá bom. Bom, para essa segunda aqui, ou seja, depois da atividade avaliativa, eu já coloquei 2 trabalhos práticos, tá? Eu coloquei um já faz mais de uma semana, e ontem, o sábado, não lembro se foi sábado ou foi domingo, coloquei o outro, tá? Não sei se vocês já viram. Conseguiram Acabei de ver aqui, lá no Ava? Ok, beleza. Tá bom, então tá. O primeiro desses trabalhos, acho que vocês já enviaram, né? Todo mundo já enviou o primeiro. Bom, eu acho que a gente vai encerrando. Ainda está aberto para enviar, se quiser enviar, mas já não vai estar mais... Login já não vai estar mais disponível o primeiro deles, tá? O segundo ainda tem um tempo aí. Ok. Então, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, tá, pessoal? E aí vocês me dão um feedback quando conseguirem visualizar o slide. Estão conseguindo visualizar, hein? Não. Aqui tá tudo preto. Tá tudo preto ainda, não tá dando não. Agora foi. Apareceu aqui. Tá aparecendo. Fala, Sebastião. Ok, pessoal. Então, o tema de hoje é mapeamento de classes, tá? A gente já estudamos como fazer o diagrama de classes, já estudamos... Professor. Oi? Alô, professor. Oi? Só uma perguntinha aí. Aquele trabalho 4 lá, eu perdi a data, era para entregar até hoje, até ontem? Como é que é? Era até segunda passada, eu acho. Vixe, Não, mas está mano. aberto ainda. Não, está aberto ainda. Pode enviar aí. Tá Tá? O 4 foi tá bom. o que você botou agora, professor? Oi? O 4 foi o que o senhor botou agora, não? O que o senhor botou sábado, é para entregar até quando? O 4 é Não, pra tá dia 25 de 25, se eu maio. não me engano. Tá. Não, é o... Deve Exatamente. ter sido o Tem- 3, então, que era pra entregar. não. Isso, 3. Ah, não, tá bom, beleza. Tá? O 3 aqui é mais urgente. O 4 eu coloquei agora, esse fim de semana, tá? O último que eu coloquei, não, esse tem tempo mais ainda, tá? Ok? Vamos lá. Bom, então eu estava comentando com vocês, né? A ideia dessa aula é estudar mapeamento de classes. Ou seja, a gente já aprendeu a fazer o diagrama de classe, já vimos alguns relacionamentos entre classes. Que mais? Já vimos alguns detalhes do modelo de classes, tá? E o que a gente vai estudar lá na aula de hoje é como mapear, se você tem um diagrama de classes, para o modelo relacional. Modelo relacional pensado para banco de dados.
tá? Eu acredito que você já tenha estudado o modelo relacional em outras disciplinas. Mas, de todas formas, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente vai precisar saber desse modelo relacional, para a gente olhar para um diagrama de classes e poder fazer um mapeamento para o modelo relacional. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, vamos tentar fazer isso aí. Ok? Então, tem duas partes aqui a aula. Tá? Numa é uma revisão do que é o modelo relacional, e na outra parte a gente vai ver o mapeamento de classes. Tá? Então, vamos ver até onde a gente chega na aula de hoje. Tá? Se a gente terminar tudo, ok. Senão a gente faz uma parte na aula de hoje e o restante termina na próxima aula. Tá? A gente faz uma revisão, eu vou começar primeiro com uma revisão do modelo relacional. Tá? Ok, então uma das formas de realizar modelagem de banco de dados é realizando o mapeamento de classes para o modelo relacional. Tá? Você tem o diagrama de classes e você mapeia esse diagrama de classes e constrói a partir dele um modelo relacional, tá? Utilizando, obviamente, algumas regras de mapeamento de classes e produzindo a partir dessas regras, a partir do diagrama de classe, do diagrama de classes e de algumas regras, você vai construir as tabelas do modelo relacional. Não sei se vocês lembram, o modelo relacional é um modelo de tabelas e relacionamentos. Tá? Vocês lembram alguma coisa disso ou não? Do modelo relacional? Mais Dá ou um menos. feedback aí. Mais ou menos. Então, é o que vocês devem ter estudado em banco de dados, tá? Mas então vamos fazer uma revisãozinha hoje e aí a gente entra a estudar diagrama de classes. Só ver se tem alguém aqui. Não, tá ok. Já estou conseguindo entrar. Ok. Bom, então, a gente criava modelos de banco de dados, tá? Para modelagem de banco de dados, a gente também tinha vários tipos de modelos, tá? E todos se baseiam também, partem do levantamento de requisitos, tá? A partir do levantamento de requisitos, você cria esse modelo de banco de dados, tá? Você pode também criar um modelo de banco de dados a partir do diagrama de classes. Você tem o projeto do sistema, tem o projeto, e a partir dele, desse diagrama de classes, você consegue criar o modelo relacional, tá? Mas sempre, um ou outro tem que estar baseado no levantamento de requisitos, tá? Tudo que você vai fazer, toda a modelagem, se baseia no levantamento de requisitos. Tá? Então, ou você faz o levantamento de requisitos e cria diretamente o modelo do seu banco de dados, ou você faz o diagrama de classes e a partir do diagrama de classes faz um mapeamento aí para o modelo relacional, tá? Você cria a partir daí um modelo de banco de dados, ok? Bom, e frequentemente serão utilizados bancos de dados relacionais para armazenamento de dados, tá? Que é um dos tantas formas de modelagem de banco de dados, né? Que é um dos modelos é o modelo relacional, né? Bom, o que ele consiste é um conjunto de conceitos para descrever a estrutura de um banco de dados e operações para manipular essas estruturas. Um exemplo muito utilizado de modelo de dados é o modelo relacional, só para frisar que ele não é o único, tá? É um dos mais utilizados, apesar dele ser proposto já há bastante tempo, né, lá nos anos 70, ele ainda é um dos mais utilizados, tá? E aí vamos então, estudar um pouquinho, fazer essa revisão do modelo relacional. Tá? Então, ele foi proposto pelo Dr. Koch, né, e lá pelos anos 70. E ainda hoje ele é muito utilizado. Só para ter uma ideia, ele não é algo novo. Né? Qual é o fundamento do modelo relacional? É um conceito matemático conhecido como relação. Né? Ele se baseia na teoria de conjuntos. Tá? Se pensar matemática na teoria de conjunto e o modelo relacional tenta trazer aspectos dessa teoria de conjuntos. Tá?
Então, a gente pensa assim, como dois conjuntos numéricos possuem seus termos relacionados entre si. Ok? Dentro de um modelo de entidade e relacionamentos, você vai ter entidades, atributos e relacionamentos. Tá? Tudo isso fazem parte do modelo relacional. Temos entidades, atributos e relacionamentos. E temos que entender o que são cada um desses três aspectos aí, né? Ou pelo menos lembrar, né? Ok, até aí? Ok. Vamos começar então com entidades, tá? Vocês estão visualizando o slide 10. Correto? Tá no 9. Aqui no meu tá no slide 9. Ok. Então, alguém vai começar. Slide 10, o login vai aparecer para vocês, mas já vou ir adiantando. A gente vai Já apareceu. então, entender o que é uma entidade, né? Lembrando que a gente tem entidades, atributos e relacionamentos, né? Três aspectos que a gente tem que ter claro o que são. Primeiro, entidade. A entidade é alguma coisa de importância dentro da organização e que precisa ser armazenado em banco de dados. Tá? A gente pode pensar em qualquer tópico, né? Pode representar um tema, um tópico, um conceito de negócio. Né? Um exemplo de entidade. Se a gente pensar na instituição de ensino, uma entidade podia ser o aluno, a entidade professor, coordenador, isso são entidades, são esses grandes tópicos, tá? Mas pode também ser um conceito de negócio. Como assim? Podia ser vendas, por exemplo, tá? Compras, vendas podiam ser entidades, tá? Estoque, então isso são tipos de entidades. E cada objeto de uma entidade é denominado instância da entidade, tá? Então, você pode ter uma entidade aluno e pode ter o aluno João, né? O João, então, seria um objeto da entidade aluno, né? Então, ele seria uma instância da entidade. Então, você já percebe que é bastante análogo ao que a gente estudou em classes, né? A gente tinha classes e a gente tinha instâncias de classes. Então, no modelo relacional, que a gente tinha objetos, ou entidades e instâncias de entidades, tá? Então, você pode pensar, poxa, uma classe parece ser uma entidade, né? Então, essa é a ideia da aula, né? Tentar fazer um mapeamento, ver qual é a relação, né, entre os aspectos do diagrama de classes e o aspecto do modelo de entidades e relacionamentos, né, do banco de dados. Bom, cada objeto de uma entidade, então, é denominado instância da entidade. E cada tabela representa uma entidade. Então, esse modelo relacional é um modelo de tabelas, e onde cada uma dessas tabelas representa uma entidade. Então, você pode ter uma tabela aluno, uma tabela professor, uma tabela coordenação, tá? Uma tabela vendas, uma tabela compras, tá? Tudo pode se transformar em... Cada uma das entidades que você identificar, elas podem ser entendidas como uma tabela. Ô, professor, Uhum. então, por analogia, pode-se fazer que uma classe pode ser igual a uma tabela? Não é exatamente igual, tá? Não, sim, A por gente já uma vai... comparação. Ah, É sim, uma comparação muito bruta aí. A gente tem que pensar alguns detalhes aí, tá? Mas essa é a ok. ideia. Você vai pegar um conjunto de classes e relacionamento entre classes e mapear em um conjunto de tabelas com seus atributos, tá? Sim, sim. Essa é a ideia. Só que Ok. não é tão assim, tão direto. Não é dizer, Então, uma direto. classe é uma tabela. Não, não é tão assim, tá? Não é tão direto assim, tá? Ele tem aí umas regrinhas aí de mapeamento, tá? Mas a ideia é mais ou menos isso, tá? A gente vai por esse rumo, tá? Ok. Ok, vamos lá então. Então, entidades, o que é? Elas podem ser físicas ou abstratas, né? Uma entidade abstrata ou lógica também, né? Conhecida, né? Abstrata ou lógica é a mesma coisa, tá?
exemplos de entidades, então ali eu coloquei livros, alunos, vendas, produtos. Para vocês aí, qual seria a lógica? Qual delas seria uma entidade lógica ou abstracta? Dessas 4 que aparecem no exemplo, não sei se vocês estão visualizando o slide 11. Acho que Vendas, vendas. não? Vendas. Vendas, exatamente. É uma coisa lógica, é uma coisa abstracta, né? Não é uma coisa física, tá? Física, livros, alunos e produtos são coisas físicas, né? Você pensa em vendas como uma entidade lógica, tá? Mas ela é uma entidade também, né? Você pensa em qualquer coisa assim de interesse dentro de uma organização, a gente pode pensar como uma entidade. E a gente representa entidades também por meio de retângulos contendo seu nome, né? Então, a gente podia ter aí cliente, item de venda, produto, automóvel, fornecedor. A entidade, ela tem um nome, tá? E esse nome, geralmente, é um substantivo, tá? Que representa de forma clara a função dessa entidade, tá? Você não vai colocar entidades, por exemplo, X, Y, Z, né? Você vai dar sempre um nome, uma coisa significativa. É o mesmo que a gente pensa em programação, né? Se a gente vai dar nome para variáveis dentro de um programa, a gente dá nome significativo para elas, né? Não vai colocar nomes aleatórios, X, Y, Z, porque se a gente tiver um conjunto aí de 50 variáveis, já basta para a gente bagunçar tudo e não entender mais, não lembrar mais o que era X, o que era Y, o que era Z, né? Então, assim também é com entidades, né? A gente dá para ela um nome significativo. Geralmente é um substantivo, tá? Você observe também que pode ter uma combinação de 2 palavras. Por exemplo, item, venda. Item, underline, né? Venda. Então, podemos assim juntar 2 substantivos, né? Devem começar com uma letra, tá? Se não começa dando nome com números, tá? Você podia até colocar números no final, né? Mas não começa com caracteres especiais nem com números. Você começa com letras. Geralmente uma letra maiúscula. E também observe que a gente coloca no singular. Tá? Você não coloca aí clientes como entidade, né? Você coloca a entidade cliente, tá? No singular. Fornecedor, por exemplo, produto, e não fornecedores, tá? Comece com letra, não comece com caractere especial. Alguns caracteres especiais até são admissíveis, mas a gente evita também o uso abusivo deles, tá? E claro que também depende aí do software, das ferramentas de software que a gente vai usar para criar o banco de dados depois, né? Que admite alguns números, alguns caracteres e outros não, né? Isso enquanto ao uso de caracteres especiais. Geralmente é o sistema de gerenciamento de banco de dados que limita essas questões aí, tá? Depende de que ferramenta vai usar na implementação, tá? Bom, uma entidade ela vai dar origem a uma tabela, então, como eu vinha falando, né? Então, entidades, elas dão origem a tabelas. Aí você tem, por exemplo, a tabela aluno, e a tabela aluno, ela tem, filas e colunas, primeiramente, né? Primeiramente, a gente tem filas, colunas. As filas a gente pode chamar de registros, tá? A gente pode chamar que uma fila é um registro, ou também a gente diz que cada fila é uma tupla, tá? Uma tupla, uma combinação de vários valores. Então, a gente pode dizer que uma linha é um registro ou tuplas. E todos são do mesmo tipo, né? Todas as linhas do mesmo tipo. Por exemplo, podíamos dizer que essas linhas, elas são do tipo aluno, né? Você podia ter uma linha do tipo cliente, por exemplo, que representa todos
em cada uma de suas colunas um atributo de clientes. Tá? Cada uma, mas se você pensar numa linha, toda linha é do mesmo tipo. Por exemplo, tipo cliente, tipo aluno, tipo vendas. Tá? E cada coluna representa um atributo. E possui nome diferente dos demais atributos da mesma tabela. Aí você vê, no caso aí dessa tabela aluno, temos como atributo matrícula, nome, data de nascimento. São atributos de aluno. Então tá, cada coluna, então você vê que representa um atributo, nomes diferentes dos demais atributos da mesma tabela. Então, por exemplo, nome é diferente do que matrícula e data de nascimento, tá? Que mais? A ordem das colunas e das linhas é insignificante para quando você vai criar o banco de dados, né, para os SGBD, que são um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, são ferramentas de software. Então, a ordem não é relevante, tá? Cada tabela deverá representar um atributo chamado chave, ou uma combinação de atributos que identifique exclusivamente cada linha, tá? Outra coisa, cada coluna ela deve ter o mesmo formato, tá? Por exemplo, se você olhar para a coluna bem da direita, você tem data. Cada uma das linhas, você vai colocar o mesmo tipo de data, do mesmo formato, tá? Você não pode mudar. Se aí é 2 dígitos para numéricos, né? 2 dígitos numéricos para dia, 2 dias numéricos para mês e 4 dígitos para ano, você tem que seguir esse mesmo padrão para todas as linhas, tá? Isso não pode mudar. Você não pode, de repente, escrever junho, tá? Ao invés de 6, tá? Seria 06, o mês de junho é o mês 06, tá? Sempre tem que ser 06, tem que sempre manter o mesmo padrão, tá? Você também, por exemplo, o nome, por exemplo, o nome de uma cidade, por exemplo, também sempre vai ter o mesmo padrão, tá? A forma como você vai escrever o nome dessa cidade. Se é por extenso, vai ser sempre por extenso. Se é abreviado, então vai admitir que sempre seja abreviado. E, bom, então cada tabela ela tem um atributo que a gente chama de chave. Tá? E a gente vai estudar um pouquinho mais acerca do que é uma chave. Tá? Alguma pergunta daqui, pessoal? Alguém queria perguntar alguma coisa? Professor, no caso aí, a matrícula, que é o atributo-chave aí da tabela. Nesse caso, a gente olha a matrícula como atributo-chave, tá? E eu já vou explicar por quê, né? Mas uma das coisas que a gente pode já perceber é porque ela é diferente para cada linha. Ela não se repete. Se você usasse nome, por exemplo, como atributo-chave, daria para usar nome? O que você acha? Não, porque tem muitas pessoas, né, com o mesmo nome. Exatamente. Tem muitas pessoas que se repetem, então com uma probabilidade diferente de zero de ele se repetir, então não é um bom candidato para ser a chave, tá? Nós já vamos estudar mais detalhes acerca das chaves, tá? A gente também tem entidades que são fortes e entidades fracas, tá? Não é um conceito que às vezes a gente precisa lembrar, tá? Entidades fortes, elas são tabelas autônomas, que não dependem de outras para sua existência, né? Por exemplo, aluno, curso, cliente, empresa, paciente são entidades fortes. Não depende de outra entidade para sua existência. Entidades fracas ou dependentes, como o nome já diz, né? Dependentes, elas dependem da existência de outras entidades para que elas consigam existir, tá? Então, por exemplo, se você tem
uma tabela funcionário e outra tabela funcionário dependente. Né? Duas entidades, funcionário e funcionário dependente. Funcionário dependente só existe porque existe a tabela funcionário. Tá? Por isso. Então, ela é uma entidade fraca. Tá? Funcionário dependente seria uma entidade fraca. Tá? E, geralmente, né, as entidades fracas elas podem ser representadas por meio de retângulos com bordas duplas. Ainda que, às vezes, isso é ignorado, tá? Às vezes é só um único retângulo, mas mesmo assim representa uma entidade fraca, tá? Mas se é duplo, então a gente usa para entidade fraca. Então, aí você vai ver no slide 17, não sei se já está aparecendo, um exemplo, né? Você tem funcionário e tem uma relação entre uma tabela funcionário com uma tabela dependente, né? Você vê que dependente aparece com linhas duplas. Tá aparecendo o slide 17 para vocês? Só confirmem aí para mim. Sim. Sim. Tá sim. Tá, ok. E aí você vê também aparece aqui no modelo de entidade de relacionamento também a cardinalidade, tá? E tem mais ou menos o mesmo significado que a cardinalidade para o diagrama de classes, tá? Quer dizer, o que quer dizer esse 1N aí? Quer dizer que um funcionário, ele pode ter N funcionários dependentes dele, tá? Mas um funcionário dependente, ele só tem um funcionário de quem ele depende, tá? Eu diria, sei lá, um chefe dele, tá? Então, seria só um. E isso quer dizer essa cardinalidade de 1 para N. Temos outro conceito que é entidades agregadas. Então, o conceito que a gente viu aí é entidades fracas e fortes, tá? A gente já estudou o que são as entidades, que elas dão origem a tabelas, tá? A gente já sabe o que é uma instância de uma entidade. Então, uma instância de uma entidade é cada objeto dessa entidade, tá? Se você tem a entidade aluno, uma instância da entidade aluno é, por exemplo, o aluno João, tá? Então, João Carlos, por exemplo, ele é um aluno, ele é um objeto da entidade aluno. O outro conceito são entidades agregadas. Essas entidades agregadas, elas são criadas quando temos um conjunto de campos que se repetem em mais de uma entidade. Tem campos que se representam em várias. Por exemplo, o atributo endereço, por exemplo. Você pode pensar a tabela aluno, ela tem um atributo que é o endereço, tá? Por exemplo, cada aluno podia morar numa cidade. Então, teria o atributo, sei lá, cidade, né? Mas se você olhar para outra entidade, por exemplo, a entidade de professor também tem esse mesmo atributo cidade, tá? Então, vê que surge, assim, um atributo que se repete em mais de uma tabela. Se isso acontece, a gente cria uma nova entidade, tá? Então, isso dá origem a uma nova entidade. E essa nova entidade vai se chamar endereço, no caso aqui, ou cidade, como é que eu falei, né? Se o que se repete é todo o endereço, então você cria uma tabela endereço. Ou se o que se repete, você acha que é a cidade, então cria o atributo, né, uma nova entidade chamada cidade, tá? Ok? Então, isso seria uma entidade agregada, né? Você vê um atributo que se repete mais de uma tabela. Se você vê isso, você cria uma nova entidade. Bom, nós vamos ainda voltar a discutir um pouquinho mais de entidades agregadas já, tá? Mas agora vamos imaginar o seguinte, uma seguinte situação, né? Em um determinado banco de dados, existe uma tabela de clientes com centenas de registros cadastrados. Será que existe a possibilidade de procurar um determinado cliente pelo seu nome e aparecer mais de um registro com o mesmo resultado?
se procurar pelo nome... Bom, eu acho que vocês já perceberam isso, né? Recentemente, vocês falaram, nome não. Se eu procurar alguém pelo nome, pode aparecer o mesmo, duas pessoas com o mesmo nome, né? Então, existe a possibilidade de eu encontrar mais de uma pessoa com esse nome. Eu vou fazer uma busca no banco de dados pelo nome de alguém, né? Então, o nome de alguém, esse atributo pode me devolver mais de um valor, me retornar mais de um valor, né? Mais de um objeto com esse mesmo nome. Ok? Então, se a possibilidade de repetição sempre existe, como garantir que o cliente certo seja encontrado? Essa é a pergunta, né? Como garantir que eu consiga encontrar o cliente certo? Como é que eu posso garantir isso? Como vocês acham? Criar uma chave primária, né? Um ID de identificação, que é único. Pelo Exatamente. CPF pode ser também, não? Exatamente. Pode ser um atributo que já existe. Se já existe um atributo que você vê que não se repete, você vai procurar por esse atributo. Você vai dizer que esse atributo que não se repete é um atributo-chave, né? Então, por exemplo, você pensar, o CPF do cliente não se repete. Então, eu vou procurar pelo CPF ao invés de procurar pelo nome, né? Porque eu sei que não existe duas pessoas com o mesmo CPF. Então, eu digo, CPF é uma chave. Mas agora, se é um produto, por exemplo, pode ser que eu não tenha nenhum atributo que eu tenha certeza que não se repita, né? Então, no caso, eu teria que criar um novo atributo somente para que esse atributo seja usado como chave, né? Então, eu criaria um novo atributo, por exemplo, um ID de um produto, né? Okay? Então, o que são essas chaves, né? São alguns valores do registro poderão ser repetidos, né? Alguns valores do registro poderão ser repetidos, como duas ou mais pessoas com exatamente o mesmo nome, né? Se você olhar para a tupla, o registro, que é o que é a fila ou coluna, e que era o registro numa tabela. Quem lembra? Era fila ou coluna? O registro é uma fila. Uma fila, correto. Tá bom. Então, se olhar para uma... Então, alguns valores dessa fila poderão ser repetidos, como duas ou mais pessoas com exatamente o mesmo nome. Mas no modelo relacional, obrigatoriamente deve haver um campo na tabela que nunca se repete. Tá? Um campo que nunca se repete. Esse campo será a chave da tabela. Tá? Mas vou adiantar uma coisa. Deve haver pelo menos um campo que não se repete, né? E isso podia ser uma combinação de campos também, tá? Você podia pensar, dois campos juntos não vão se repetir. Então, esses dois campos seriam uma chave, tá? Mas a gente já vai entender melhor isso. Então, se você identifica um campo que não se repete, essa será a chave da tabela, tá? Ou uma combinação de campos que não se repete. Então, chave. Uma chave consiste em um ou mais atributos que determinam a existência de outros atributos. Um atributo que diz, essa é a chave e aí tem mais outros atributos para esse objeto aí da tabela, tá? E eles são utilizados para estabelecer os relacionamentos entre as tabelas e estabelecer a integridade referencial dos dados. Tá? Para procurar alguém, por exemplo, então vou fazer uma busca numa tabela cliente e só vai aparecer um único cliente com esse atributo, né? Isso é uma chave. O CPF, então se procurar por alguém pelo CPF, só vai aparecer uma única pessoa com esse número de CPF. Tá? Tenho certeza que não vai aparecer duas. Então, isso, o CPF seria uma chave. Mas a gente tem vários tipos de chaves, tá? Os tipos de chaves que vocês já ouviram falar, que podem aparecer na tabela, são chave candidata, chave primária, chave concatenada ou composta, chave substituta ou surrogada, chave secundária, chave estrangeira.
Eu acho que pelo menos essa. Alguém lembra de ter ouvido outra além dessas? Não, Só essas mesmo. só isso aí. Tá, ok. Bom, então vamos tentar identificar o que são cada uma delas, tá? Não sei se vocês lembram de todas o que são, né? Vamos tentar lembrar cada uma delas. Vamos estudar o que é uma chave candidata, o que é uma chave primária, e assim vamos, tá? Vamos estudar cada uma delas agora. Então, o que é uma chave candidata? Começamos lá com a primeira. Candidata, um atributo ou grupo de atributos que tem características potenciais para se transformar em uma chave primária, tá? Você olha para uma tabela e diz, só, que tem esse atributo, ele tem características de não se repetir, por exemplo. Então, ele é um candidato a uma chave primária. Só que você pode ter mais de um atributo que não se repete. Pode ter mais de um atributo com essas características, né? Características potenciais para se transformar numa chave primária. Então, se ele tiver essas características então, é uma chave candidata. E se você tem uma chave candidata que não se torna chave primária, ela será uma chamada de chave alternativa. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, eu acho que tem. Então, você tem, por exemplo, a tabela aluno, e você tem de aluno os seguintes atributos: matrícula, CPF, nota e média, por exemplo. Tá? São atributos da tabela aluno. Então, quais seriam as chaves candidatas? Qual desses atributos, entre matrícula, CPF, nota e média, vocês acham que tem características potenciais para se transformar em chave primária? Ou seja, que permite uma busca única de cada elemento aí. CPF matrícula. Matrícula. Exatamente. CPF Tem matrícula. dois. CPF matrícula. Exatamente. Exatamente. Tem dois candidatos, então, né? Dois atributos que são candidatos, tanto o CPF quanto a matrícula. Dois deles. Tá? Então, esses dois, eles são chamados de chaves candidatas. Tá? Aí você pode escolher um deles para ser a chave primária. Pode escolher tanto matrícula como CPF, porque os dois possuem características de não se repetirem. Então, você vê que em uma tabela você pode ter até mais de um atributo com características potenciais para se transformarem em chave primária. Tá? Então, qual você usar vai ser a chave primária. E a chave primária é outro tipo de chave que a gente vai ver agora, que é uma chave primária. Tá? Acho que ficou claro o que é uma chave candidata. Né? Agora vamos ver o que é uma chave primária. Chave primária, às vezes, aparece com um P e uma K, né? K de key, né, em inglês, tá? Um dos fundamentos primordiais de um banco de dados é que em cada tabela existe uma chave primária, tá? Também conhecida como, do inglês, né, o P e a K. Uma chave candidata que foi escolhida para ser a chave principal na relação. Então, se você tem uma candidata e ela foi escolhida para ser chave primária, ela é a chave primária. E, obviamente, ela não se repete. Tá? Ela não pode se repetir. Se ela se repetisse, ela não poderia nem ser candidata. Tá? Ela é candidata porque ela não se repete. E ela foi escolhida, então ela passa a ser a chave primária. Tá? E uma chave primária, repetir de novo, né, identifica de forma única os registros de uma tabela, não podendo ter repetições de valores e nem campo nulo. Há uma coisa interessante também, né? Além dos valores não poderem se repetir, você não pode colocar algum objeto aí sem uma chave primária. Por exemplo, você está cadastrando clientes. Você escolheu o CPF para ser a chave primária. Você não pode cadastrar ninguém sem o CPF, porque aí bagunçou tudo. Tá? Alguém vai ser encontrado no banco de dados. Ou vai se tornar mais difícil encontrar essa pessoa. Tá? Então, obrigatoriamente, todos os registros, né, devem conter uma chave primária, não pode ter campo nulo.
Caiu? Caiu? Traí? Travou? Sei lá, bicho, sumiu. Desapareceu. Aqui o áudio dele Oi. parou. Sequestraram ele. Foi arrebatido? Caralho. E aí, galera, vocês estão pegando bacana essas aulas aí, então? Tirando as do Nereu, tô. Ah, e a do Nereu? A do Nereu ninguém entende nada, não. A do Nereu, cada É, aula história, é né? história, filho. É doido. Cada aula é um desafio diferente. É uma joia, moleque. Aquele tal de Nereu. Ai, ai. Sexta-feira não teve aula dele, não, né? Nada. Teve não. Só De acordo tem- com ele, tem faltou as duas luz no caras prédio assim, dele. que moram em- Ah, tá. Eu sei que mora em Águas Claras mesmo, porque eu nunca vi esse bicho mora numa invasão, que não é possível, não, hein? Quando Eu acaba a também acho, internet, hein? a energia não funciona, que é doido, isso não. Isso deve morar aí no metrô, doido. Se morando em Águas Claras tá assim, meu amigo. Minha internet aqui que é 20k. Dá assistir a aula aqui. A Águas Lindas tá um pouquinho melhor, viu, Di? Dessas coisas Oi? que Águas Acho que era uma vez, viu? Matheus do Santo Antônio, mano. Santo Antônio. Tu é doido no meio do mundo. É que a internet é uma merda também, pô, mas dá pra assistir de boa. Oxi, tu é doido, hein? Fala, Thiago, meu brother. Pro do que, vagabundo? Deu nem as caras esse final de semana, nem enchendo o rabo de cachaça. Eu zóio, tava. Oxe, Bival não ia pro churrasco. Ai, ai. Tem direito pra ir pra churrasco. Ei, Alexandre, eu conheço cachorro que come lavagem, doido. Esse pessoal fica fazendo aglomeração, acho que não dá não, mano. Já falei pra pessoa da puta ficar em casa. Sozinho nem Águas Lindas tu tava, seu fela da puta. Olá, pessoal. Já E voltei. aí? Já voltei, pessoal. E aí, pessoal? Deu um corte Ei. de energia aqui em casa. Cortou a energia, caiu e... Bom, aí desliga tudo, né? Mas já voltou. Espero que não tenha outro corte. Justamente eu já comecei as aulas um pouquinho mais tarde por isso, né? Porque aqui o transformador fica sobrecarregado nos horários de pico e aí eles cortam a energia. Geralmente os cortes ocorrem às 18h50 até às 19h10. Daí em diante não ocorrem cortes. Mas hoje resolveu cortar um pouquinho mais tarde, tá? Mas vamos continuar, tá? Vou tornar aqui a compartilhar a tela com vocês aí. Torcer para não ocorrer outro corte mais. Vamos lá? Estão visualizando já o slide? Sim. Já. Opa, beleza então. Bom, então onde é que a gente parou? Que na chave primária, né? Então a gente falava que ela identifica de forma única os registros de uma tabela, não podendo ter repetições de valores se nem campo nulo, né? E uma coisa interessante de fixar é que não pode ter campo nulo, tá? Além de não se repetir, não pode ter deixar o campo em branco, tá? Tá, o que eu disse mesmo? Ok. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela cliente e no exemplo foi escolhido o campo CPF como chave primária, pois temos certeza que uma pessoa não pode ter o CPF igual ao de outra pessoa. Concordam? Aqui no exemplo está aparecendo aí para vocês, lá de 29? Sim. Sim, então tá, né? Aí,
Você vê que tem aí cliente e nessa tabela a gente tem os atributos nome, RG, CPF, data de nascimento e cidade. E aí a gente escolheu CPF como chave primária. Na forma textual, a chave primária deve sempre ficar em evidência em negrito, sublinhada e com o sinal hashtag na sua frente, né? Tá vendo como está escrito cliente? Então, aparece CPF, isso fica sublinhado em negrito. Está em negrito aqui. Tá? E com esse sinal aí de hashtag. Tá? Isso, então, quando vocês veem isso no conjunto de atributos, já sabem que esse atributo que aparece sublinhado em negrito com esse sinal de hashtag é porque é a chave primária. Tá? Se vocês verem por escrito, vocês já podem identificar. Ok? Entendido, então, o que é a chave primária, né? O que é uma chave candidata, o que é uma chave primária. Até aí já entendimos, né? Ok até aqui? Tá entendido. Ok, então agora vamos ver o que é uma chave concatenada ou composta. E naquela tabela, se a gente usasse o RG, o que ia acontecer? Poderíamos usar o RG como chave? Alguém falou algo? Não entendi. Como chave primária, ao invés do CPF, usar o RG. Acho que sim. Poderia. Poderia. Poderia? Será que não tem duas Eu pessoas acho que com não. o mesmo RG? Pode ter duas pessoas com o mesmo número de RG, né? Não com o RG idêntico. Não pode não, porque cada estado você pode fazer um RG diferente, porque você não é tipo o CPF que é fixo, um CPF que você faz, por exemplo, em Brasília para funcionar para todos os estados. Cada estado você pode fazer um RG. Então pode ser que coincida de você fazer um RG em Brasília e alguém de São Paulo ter a mesma numeração que você, só que em São Paulo. Então eu penso o seguinte. Então o RG ele tem os órgãos emissores, né? Alguém que te dá esse RG. Tá, mas se eu além do nome emissor, daí eu posso ou não? Quem emitiu? Além do número do RG, eu coloco também o órgão emissor, quem emitiu. Aí será que vai se repetir tanto o número como o órgão emissor? Não, Aí não. Aí não. Aí não, né? Não. Daí não, né? Então isso podia ser uma chave composta, tá? Você pode colocar duas coisas em vez de uma, tá? Então, olha aqui, ó. Coloco o número do RG e o órgão expeditor, tá? Eu sei que combinados, esses dois atributos combinados não vão se repetir, tá? Então, como o colega falou, ó, se eu colocar só o número de RG, possa ser que pessoas de estados diferentes, RGs emitidos por órgãos diferentes, sejam repetidos. Então, não poderia usar sozinho o RG, tá? E se pedia de usar o RG como chave. Mas eu posso combinar os dois. Posso combinar, então, órgão expeditor com RG. E aí sim eu tenho dois campos, ou seja, dois atributos, que combinados eu sei que não se repetem. Tá? Aí os dois seriam chave. Tá? E no caso eu coloquei assim, ó. Cliente, então aparece tanto o RG como órgão expeditor como chave. Tá? Isso é o que a gente chama de chave composta. Você seleciona, pode ser até mais de dois, tá? Você seleciona aí 3 e no máximo 4 atributos, também não mais de 4, tá? 4 atributos até 4 atributos que você sabe que juntos eles não se repetem. Aí eles são chave. Tá? Então, no caso, por exemplo, isso seria uma alternativa caso eu não tivesse como registrar o CPF do cliente, né? Então, se eu tivesse que registrar somente RG e órgão expeditor, esses dois combinados poderiam ser uma chave.
Ok? Beleza. Então, o que é uma chave composta? Então, o que é? Podemos utilizar vários campos que juntos não irão se repetir. Mas o ideal é que não ultrapasse de 4 campos, tá? Não colocar tantos campos juntos assim, né? Aí, no caso, a gente colocou 2, né? O RG e o órgão expeditor. Então, a gente já entendeu, até agora, revendo, a gente entendeu o que é uma chave candidata, a gente entendeu o que é uma chave primária, e a gente já entendeu o que é uma chave composta, né? Concatenada ou composta. Agora vamos entender o que é uma chave substituta ou surrogada. Tá? Chave substituta ou surrogada, também conhecido como... bom, ela é uma chave primária, né? Surrogate key, né? Do inglês. É uma chave primária criada exclusivamente para impedir que os registros da tabela venham a se repetir e que não tenham um campo como chave primária. Ops, o que quer dizer isso? Quando você está cadastrando um produto, por exemplo, que você olha para todos os atributos desse produto e você vê que todos eles podem se repetir. Não tem uma combinação que seja impossível que se repita para outro produto, tá? Então, se não tem como evitar isso, você cria uma chave para ela ser chave primária, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei aqui uma tabela, por exemplo, encomenda, como exemplo, tá? E encomenda, ela tem os atributos, o item, né, da encomenda, tem a quantidade e o preço unitário como atributos. Aí eu vejo aí, quantidade pode se repetir. Alguém pode fazer uma encomenda com quantidades iguais e de coisas diferentes, né? Preço pode se repetir, duas coisas podem ter o mesmo preço, tá? O nome da encomenda, ou seja, por exemplo, rosas vermelhas aí, né? Mais de uma pessoa pode pedir encomendar rosas vermelhas. Então, não tem nenhum desses atributos que me identificaria de forma única. E combinando, eu conseguiria, se eu combinar encomenda com quantidade. Será que eu ia diferenciar cada encomenda, fazendo a combinação? Não. Também não, né? Porque mais de uma pessoa pode encomendar a mesma quantidade, por exemplo, de chocolate. Então, não tem como. E o preço, se eu combinar os 3, também não tem como. Tá? Não tem como. Então, eu criei um código. Um código é um novo atributo que foi criado especialmente, no caso, para atuar como chave dentro dessa tabela, tá? Para ela ser chave, tá? Então, essa tabela se chama chave surrogada, tá? Ou substituta. Ela foi criada exatamente para ser chave, tá? Não tinha nenhum atributo que tinha características de chave. Eu não achei nenhuma chave candidata dentro dessa tabela. Por isso, eu tive que criar um novo atributo especialmente para ser chave, tá? Aí, no caso, o código, né? Podia ser um ID, por exemplo, né? Ou qualquer outro nome você poderia pensar, né? Mais um atributo especial para ser chave. Ok? Então, resumindo novamente, a gente já entendeu o que é uma chave candidata, o que é uma chave primária, o que é uma chave composta, o que é uma chave substituta, e agora vamos ver o que é uma chave secundária. Tá? Aí no exemplo, vamos supor que você fez um sistema aí para um centro clínico, né, um hospital, ou alguma coisa do tipo, e um paciente de um consultório médico tem o CPF como chave primária, tá? Você registrou um monte de pacientes e você colocou o CPF como chave primária.
Só que o cara chegou no consultório, ele não tem o CPF e ele não sabe o número do seu CPF. E aí, como você encontra ele no registro? Tá? Como é que você faz para encontrar o cara se ele não levou o CPF e não está... E ele não sabe o número do CPF, né? Então você também não vai ter como saber o número do CPF, não vai conseguir fazer a busca pelo CPF. Tá? Então, nesse caso, podemos usar algum mecanismo de busca utilizando o campo do sobrenome ou da data de nascimento como chave secundária para realizar uma pesquisa no banco de dados. E, obviamente, você corre esse risco, né, de aparecer mais de um registro. Mas aí vai ficar mais fácil de você encontrar o registro que corresponde ao seu paciente, né? Então, se você, nessa situação, você não tem uma chave primária para fazer a busca dentro de um cadastro, então você estaria usando uma chave secundária, tá? Ok, até aqui, pessoal. Ficou claro todos esses conceitos de chaves até agora? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, o último tipo de chave que a gente quer estudar é a chave estrangeira. Também conhecida como FK, né? Quando aparece o F e um K, quer dizer chave estrangeira, tá? E ela é uma chave primária, mas de outra tabela. Mas como assim? Né? Aí fica... Para que usar uma chave estrangeira? Né? Para que você vai fazer isso? Para que vai usar uma chave que é de outra tabela? Parece não ter muito sentido, né? Mas é por meio dessa chave que ocorrem os relacionamentos entre as tabelas de um banco de dados. Então, lembra daquele exemplo que eu falei de um atributo que se repete em mais de uma tabela, deveria dar origem a outra tabela? Lembro disso? Falei em um momento, né? Se você tem, por exemplo, tabela aluno e tem a cidade onde mora o aluno como atributo, e você tem uma tabela professor e também tem um campo cidade, e tem a tabela coordenação, por exemplo, e também tem campo cidade, aí você tem... ou tem campo funcionário, sei lá, e tem também campo cidade, você vai ver que esse campo se repete em mais de uma tabela. Então, você vai criar uma nova tabela que se chama cidade, tá? E essa tabela cidade, ela tem que ter uma chave primária, ok? E na tabela aluno, então, ao invés de você cadastrar a cidade onde mora o aluno, você cadastra essa chave estrangeira, tá? Vamos ver aqui no exemplo. Acho que tem um exemplo, ó. Aqui, no caso, eu coloquei a chave estrangeira, né, na tabela cliente. Temos um campo chamado cidade. Tá? E ó, você observa que foi cadastrado 2 vezes a cidade de Curitiba, né? É um campo que se repete. Tá? E um banco de dados, normalmente é necessário informar a cidade para várias tabelas. Por exemplo, funcionário teria uma cidade, cliente teria uma cidade, fornecedor teria cidade. Tá? Então, várias tabelas possuem como atributo a cidade. E todos precisam informar a cidade em que nasceram ou em que estão estabelecidos. Tá? E para evitar a redundância, a gente cria uma tabela cidade e a gente relaciona essa tabela cidade com a tabela cliente. Tá? Essa é a ideia. Vamos ver como isso funciona. Vamos ver esse slide primeiro. Tá? Então, eu criei aqui, ó. Está aparecendo para vocês o slide 46? Não. Aqui tá no 44. Opa! Alguém vai aparecer.
Apareceu agora? Apareceu. Agora né? foi. Apareceu. Ok. Então, vejam bem, como esse atributo cidade podia se repetir em várias tabelas, eu fiz o seguinte, criei a tabela cidade, tá? Criei outra tabela, cidade. E eu não tinha, em princípio, um atributo aí, porque eu só tenho como atributo o nome da cidade, então não tinha nenhum atributo que podia ser chave, porque o nome da cidade ela pode se repetir. Então eu criei um código, tá? Você vê que aí eu coloquei uma lista de cidades e coloquei um código para elas. 1, 2, 3, 4. Eu numerei as cidades, tá? Curitiba, São Paulo, Campinas, Blumenau, tá? Tudo enumerado. Coloquei um código, tá? E para a tabela cliente, ó, agora, ao invés de eu cadastrar a cidade, eu cadastro esse código, tá? Eu cadastro o código da cidade. Então, por exemplo, onde está morando a Lia Leme, por exemplo, em qual cidade ela mora? Curitiba. Curitiba, tá? Que eu criei uma nova tabela cidade, tem uma chave primária para cidade, e esse código de cidade que está aqui aparecendo na minha tabela cliente é uma chave estrangeira, tá? É uma chave estrangeira porque ela não é a chave primária, não é a chave primária de cliente, tá? Você vê que a chave estrangeira ela pode se repetir. O André Marco também mora em Curitiba, também tem o código 1, tá? Na tabela cliente, esse código de cidade pode se repetir, porque ele é uma chave primária, mas uma tabela estrangeira, tá? Então, aqui ele é uma chave estrangeira aqui nessa tabela cliente, não a chave primária. A chave primária é o CPF, tá? O CPF não se repete, mas a chave estrangeira pode se repetir, tá? Ok? Beleza. Então, uma chave estrangeira de uma tabela do lado N é sempre uma chave primária de outra tabela no lado 1. Tá? Você tem cliente e cidade. E tem uma relação de 1 para N. Tá? Cada cliente mora apenas em uma cidade. Mas uma cidade pode ser que vários clientes moram, né, na mesma cidade. Então, você tem uma relação de 1 para N. Ok? Então, do lado N, você tem a chave primária do lado 1. Tá? Então, para evitar a redundância, que a gente cria uma tabela cidade e a relacionamos com a tabela cliente, sendo que um cliente somente poderá cadastrar uma única cidade, mas a cidade pode estar relacionada por vários clientes, né? Ou seja, vários clientes podem estar morando na mesma cidade. Então, isso é uma relação de 1 para N. Tá? Então, o que a gente entende disso é que chaves estrangeiras elas podem se repetir, tá? Isso a gente tem que ficar claro. Na tabela onde é que ela é estrangeira. Em outra tabela ela é chave primária. Chave estrangeira numa tabela qualquer, ela é chave primária de outra tabela. Tá? E quando a gente coloca por escrito, a gente também coloca um identificador para chave estrangeira, tá? A gente coloca o i comercial antes do nome da chave. Tá? Ali, por exemplo, coloquei aqui por escrito, CPF sublinhado em negrito com o sinal hashtag e nome e data de nascimento normalmente, porque não são atributos chaves, e o código de cidade é uma chave estrangeira. Então, ela aparece com o i comercial antes do nome. Tá?
E para a tabela cidade, o código de cidade é uma chave primária. Tá? Por isso ela aparece em cidade como em negrito e com o hashtag antes do nome. Tá? Bom, aqui algumas coisas para destacar para identificar a chave estrangeira, devemos utilizar, então, o i comercial na frente do campo. Em uma tabela, podemos ter diversas chaves estrangeiras. E o mais importante, ela poderá se repetir uma infinidade de vezes, conforme a necessidade. Tá? Pode ter mais de uma chave estrangeira, então não é única, e ela pode se repetir. Como a gente viu, a cidade, 2 clientes moravam na mesma cidade, então se repetia a chave estrangeira. Bom, terminamos aqui, então, a revisão do modelo relacional, tá? Modelo de dados relacional, tá? Modelo de entidade e relacionamentos. A gente entendeu, né, como é que é o modelo em tabelas, o que é uma tabela, o que é uma coluna, enfim, o que é uma entidade. E entendimos também os conceitos de chave primária, chave estrangeira, tá? E alguns outros tipos de chave aí. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai ver as regras para mapeamento. Tá? Vocês já observaram que parece que uma tabela é igual a uma classe. Alguém falou aí, né? Eu podia ter uma classe aluno, por exemplo, com seus atributos e operações, e no modelo relacional tem também posso ter uma tabela aluno com seus atributos, tá? O modelo relacional parece ter alguma relação com o diagrama de classes. Então, agora, o que a gente pretende estudar é como, a partir de um diagrama de classes, construir o diagrama de entidades e relacionamentos, tá? Construir um modelo relacional. Ok? Entendido até aqui? Querem Entendido. parar 5 minutos e voltar aqui para estudar esse novo tema? Estão cansados? Como é que vocês estão aí? Oi? Eu te mando. Pode continuar. Dá para continuar? Ok. Então vamos continuar, tá? Vamos continuar então. Daí a gente termina mais cedo. Tá? Se continuamos, terminamos mais cedo. Se estão cansados, a gente para. Aí vocês decidem. Ok. Então, vamos ver regras para o mapeamento. Já pensamos nisso. As classes são unidades que encapsulam atributos e operações, tá? Os bancos de dados representam atributos, mas não representam operações. Vocês perceberam isso? Que nas tabelas a gente falava de atributos, mas não de operações? Nas classes era meio diferente, né? Você tinha classe aluno, por exemplo, você tinha os atributos de aluno, e você tinha operações, por exemplo, atualizar cadastro, sei lá, né? Tinha algumas operações que você colocava dentro da classe. Lembra que uma classe era 3 retângulos, né? O nome da classe, os atributos e operações. Nas tabelas você não tem operações, tá? A primeira diferença, tá? Então não é tão igual assim, tá? Não é que uma classe é uma tabela, tá? Não é tão igual, ok? Perceberam já a primeira diferença, né? Então, para realizar um mapeamento de classes para o modelo relacional, algumas regras devem ser seguidas, tá? Bom, aqui eu coloquei de novo, nas tabelas, todas as tabelas devem ter uma chave primária, que é um campo da tabela, no qual identifica unicamente o registro, não podendo ter seu valor repetido por nenhum outro campo, tá? Isso a gente já temos em claro isso aqui, né? Uma chave primária para um aluno, por exemplo, seria o seu registro acadêmico, né? O RA, que tem um valor numérico único para cada aluno, tá?
Na figura, então, é apresentado aqui o mapeamento da classe pedido para a tabela pedido. Vamos ver aqui o exemplo. A classe pedido não apresenta um atributo-chave. Tá? Primeira coisa, vocês estão vendo o slide 53? Sim. Sim. Então, você vê, você tem do lado de cima a classe pedido, e do lado de baixo você quer criar a tabela pedido, tá? Mas você vê os atributos de pedido lá porque o que você tem, de fato, é o diagrama de classe. Você ainda não tem a tabela é o que você quer criar, tá? Primeira coisa que você observa que nos atributos de pedido, são data do pedido, a data que foi feito o pedido, né? O valor de desconto como um atributo e a forma de pagamento como atributo desse pedido. Então, você já vê que nenhum desses campos é um campo-chave. Tá? Nenhum deles tem características para ser chave primária. Tá? Não tem nenhuma chave candidata aí. Né? Olhando aí para a tabela, vocês observam que não tem... para a tabela não, para a classe. Tá? Para o diagrama de classe. Você olha para a classe pedido e você observa que não tem ninguém com características de chave primária, não tem uma chave candidata. Então, para você mapear para o diagrama de classes, para você fazer a tabela, você tem que criar uma chave primária. Você tem que criar um novo atributo, tá? Então, a gente cria uma nova chave. A classe pedido, então, não apresenta um atributo-chave. Então, ao ser mapeado para a tabela pedido, é criado um campo-chave, o ID de pedido. Tá? Criei um campo-chave porque ele não tinha nenhuma chave candidata. Que mais? Os demais atributos da classe pedido, então data de pedido, valor do desconto, forma de pagamento, foram mapeados para os campos da tabela, com seus respectivos tipos, né? Data pedido, valor do desconto e forma de pagamento. Ah, tá, e os tipos, né? Data pedido, tem um tipo, o valor de desconto, por exemplo, decimal, e o formato, forma de pagamento, varchar, tá? A gente vai depois estudar melhor o que é isso aqui, tá? Mas por agora você observa o seguinte, o que eu quero que observem a classe pedido, ela não tinha operações, tá? Então, não é difícil. Ela tinha, na classe pedido aparece já o nome ficou igual na tabela, a classe pedido já tinha atributos, os atributos foram copiados para a tabela, e, que mais? A classe pedido não tinha um atributo-chave, então eu precisei criar um novo atributo, tá? Para ser a chave desse pedido. Bom, aí tem uma bibliografia que eu coloquei aqui que trata muito bem esse tema, tá? Quem quiser dar uma olhada depois. Mas vamos lá. Vamos agora com os atributos, né? Regras para os atributos. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, que os atributos, para o mapeamento de atributos, eles devem se considerar 3 tipos de atributos, tá? Se você olhar num diagrama de classe, você tem a classe e tem vários tipos de atributos, tá? A gente vai classificar eles em simples, compostos e multivalorados, tá? Então, para eu colar aí do diagrama de classe para uma tabela, esses atributos, eu tenho que pensar que tem 3 tipos. E a forma como eu vou passar do diagrama de classes para as tabelas, ele depende de que tipo é esse atributo. Tá? Então, a gente tem que entender o que é um atributo simples, o que é um atributo composto e o que é um atributo multivalorado. Ok? Os atributos simples, eles são mapeados como coluna das tabelas. Tá? Atributo simples é aquele que é único para cada um, né?
Um atributo composto, por exemplo, um atributo simples ele tem só um campo, tá? E um atributo composto ele tem vários campos. Por exemplo, se você tem um atributo endereço, tá? Aí é um atributo composto. Endereço, se no diagrama de classes, podia ser apenas um atributo, tá? O endereço. Mas quando você vai mapear para as tabelas, você tem que descompor ele em vários atributos, tá? Em bairro, por exemplo, bairro, rua, cidade, tá? Que são todos componentes desse atributo, tá? O atributo endereço, então, é um atributo composto. E são mapeados como as partes que o compõem, tá? São mapeados como cada parte como um novo atributo, tá? Essa é a ideia. E aí você tem os atributos multivalorados. Um exemplo de atributo multivalorado é, por exemplo, o telefone. O cara pode ter vários telefones. Pode ter telefone da casa, pode ter celular, tá? Pode ter celular aí da namorada, sei lá. Pode ter telefone do trabalho, tá? Pode ter telefone residencial. Então, como tem vários valores, ou seja, são multivalorados, já que poderia ter, no caso, vários números de telefone. Então, quando você vai mapear do diagrama de classes, se você achar, por exemplo, o atributo telefone, você vai mapear para uma nova tabela contendo a chave primária da tabela de origem e o atributo multivalorado, ambos como chave. Você vai criar uma outra tabela, tá? Já vamos ver um exemplo, tá? Então, a gente entende o que é um atributo simples, o que é um atributo composto e o que é um atributo multivalorado. Tá claro esses três conceitos aí para vocês? O que é simples, composto e multivalorado? Tá ok? Sim, sim. Tem, por exemplo, aí aqui na tabela cliente, o que é um atributo simples aí? Nome. Nome, tá? Um atributo composto? O endereço, né? O endereço é composto de várias partes, tá? Podia ser o telefone, e o telefone é um atributo multivalorado, tá? E data de nascimento também poderia pensar como simples, é uma única data, ou pensar mês, ano e dia de nascimento, né? Mas é uma data, então é simples também, tá? Então, vamos pensar, eu tenho a classe cliente, tenho no diagrama de classes a classe cliente, e eu quero mapear em tabelas. Alguém falou, uma classe é uma tabela? Não, já não é. Aqui já no caso é duas, tá? Aqui no caso, essa tabela cliente, por ela ter um atributo multivalorado, telefone, né? Então ela tem que se mapear em duas tabelas, tá? Então, ele vai ser mapeada para a tabela cliente, por um lado, né? A classe cliente vai ser mapeada para a tabela cliente, contendo um campo que é o ID do cliente, tá? Novamente, eu não vi nenhum atributo chave na tabela cliente. Não tinha nenhum atributo chave, então eu criei um ID de cliente, né? Um ID de cliente, ok? Um identificador único para cada cliente. E fiz o mapeamento para a tabela cliente. E mapeei todos os atributos simples. Coloquei nome, tá? E o endereço. O endereço também é composto de rua, número e bairro, tá? Então eu coloquei todos eles, tá? Rua, número e bairro. E data de nascimento eu tratei como um atributo simples. Coloquei data de nascimento, tá? Então, aqui na tabela cliente, eu somente coloquei os atributos simples e cada uma das partes do atributo composto. Tá? E como não tinha nenhum atributo candidato para ser uma chave candidata, eu tive que criar um outro atributo como chave primária.
Sacaram isso? Tá? Agora vamos ver o que aconteceu com o atributo multivalorado. Tá? No caso aí, telefone. Então, esse atributo multivalorado, o telefone, ele foi mapeado para uma outra tabela, tá? Chamado cliente telefone, como o nome do cliente, e que foi a tabela que deu origem a essa tabela, e o telefone, né? 2 nomes juntos. E ele tem 2 atributos chaves. O ID do cliente e o telefone, tá? Então, uma única tabela no diagrama de classe, não, uma única tabela não, uma única classe no diagrama de classe, ela deu origem a 2 tabelas no modelo de entidade e relacionamentos. Tá? Bom, aqui a gente viu uma única classe. Até agora a gente estudou apenas mapear de classes para tabelas, né? Mas a gente não viu ainda se a gente tem um conjunto de classes e a gente tem relação entre elas. Tá? Então, agora vamos ver o que acontece se a gente tem uma generalização, tá? Ou herança. No caso de a gente ter uma herança, como a gente faz esse mapeamento? Tá? Vocês lembram o que era a herança, né? Era de uma classe mãe, você tinha várias classes filhas que herdavam atributos e operações da classe mãe, tá? Então, se você tem isso, no diagrama de classes você tem relacionamentos de generalização, você mapeamos a herança entre classes, criando uma tabela para cada classe, tá? Cada classe que estão relacionadas, você vai ter uma tabela para cada uma delas. E os atributos da tabela pai são os atributos gerais das tabelas filhas, né? E são os atributos específicos da classe e mais a coluna de chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela pai. Opa, o que quer dizer isso? Vamos ver no exemplo que a gente entende melhor. Tá? Slide 63 está aparecendo para vocês? Aqui tá no 62. Tá, login vai aparecer. Então. 63 agora. Apareceu. Tá, ok, beleza. Então, você observa na parte superior, né, do slide, superior direita, você tem um diagrama de classes. Você tem cliente e você tem relações de generalização, né, ou herança. Tem pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, você, no diagrama do modelo relacional, tá, no banco de dados, você vai ter 3 tabelas, tá? Uma para cada uma dessas classes. Você vai ter a classe cliente mapeada numa tabela, a pessoa física em outra tabela e a pessoa jurídica em outra tabela. Então, cada classe foi mapeada por uma tabela, contendo os campos atributo das classes, tá? O atributo de cada classe passou a ser um atributo dentro das tabelas. Pessoa física e pessoa jurídica recebe como chave estrangeira, tá? Além dos atributos de pessoa física e pessoa jurídica, eles receberam uma chave estrangeira. Pessoa física recebe como chave estrangeira uma chave primária em outra tabela, tá? O que seria o ID do cliente, tá? Você vê que aparece aí para pessoa física um ID de cliente aí na parte inferior, aí, no último atributo de pessoa física. Pessoa física tem unicamente como atributo o CPF, né? E ele recebeu o ID de cliente como chave estrangeira. Tá? E esse ID de cliente é a chave primária da tabela pai. Tá? O ID de cliente eu criei aqui. E observe outra coisa. Quando eu fiz o mapeamento da tabela pai, cliente, a tabela cliente, tá? Desculpa. A
classe cliente, ela não continha nenhum atributo com características para ser usado como chave primária, tá? Então, por isso eu criei a chave primária ID de cliente, tá? Pessoa física recebeu, então, essa como chave estrangeira, né? A chave primária da tabela PAI. E pessoa jurídica também recebeu como chave estrangeira a chave primária que eu criei para cliente, tá? Os dois receberam isso, tá? Além dos atributos próprios delas, tá? Ok. Então, nós vimos como mapear classes e como mapear quando a gente tem generalização, né? Generalização, cada uma das classes vai ser mapeada em uma tabela particular e as classes filhas, né, elas vão receber no diagrama de tabelas uma chave estrangeira, que é a chave primária da tabela PAI, tá? Agora vamos entender como é que é feito o mapeamento quando a gente tem associações de muitos para muitos. Tá? Você tem no diagrama de classes, associações, tá? Então, nesse caso, em que temos associações de de muitos para muitos, não, de um para muitos primeiro, tá? Quando temos associações de um para muitos, devemos criar uma tabela associativa que conterá a chave primária composta pelas chaves estrangeiras das tabelas associadas. Então, devemos criar uma tabela associativa que conterá a chave primária composta pelas chaves estrangeiras das tabelas que estão associadas. Vamos ver isso no exemplo que quer dizer isso, tá? Avisem quando aparecer para vocês o slide 66. Apareceu. Tá? Então, você tem as classes aluno e disciplina, tá? Relação de muitos para muitos. E você vai fazer o seguinte, ó. Além de criar a tabela aluno e disciplina, você cria outra tabela, que é a tabela aluno-disciplina. Tá? Uma terceira tabela. Tá? As tabela aluno, ela vai receber todos os atributos de aluno. Lá no diagrama de classe a gente vê que é nome e data de nascimento. A tabela disciplina recebe todos os atributos de disciplina, no caso, descrição e sigla, tá? Criamos uma chave primária para cada uma dessas tabelas, para aluno e para disciplina. E criamos uma terceira tabela, que é a relação entre aluno e disciplina, tá? Uma tabela que faz esse relacionamento e que ela recebe as duas chaves estrangeiras, né? Ela contém, né, duas chaves estrangeiras. A chave primária de aluno e a chave primária de disciplina, tá? Então, você tinha as duas classes, aluno e disciplina, relações de muitos para muitos, você criou a tabela aluno, criou a tabela disciplina, colocou uma chave primária para cada uma delas, criou uma terceira tabela, que faz esse relacionamento, e essa terceira tabela recebeu duas chaves estrangeiras, tá? Então, só lembrando, uma chave estrangeira de uma tabela, ela é chave primária em outra tabela, tá? E onde ela é estrangeira, ela pode se repetir. Ok? Ok.
Agora sim, associação de um para muitos, tá? O que a gente viu foi de muitos para muitos. É isso, a gente tem uma associação agora de um para muitos. Nesse tipo de associação, a chave primária da tabela do lado 1 é propagada como chave estrangeira para a tabela do lado muitos, tá? Então, você vai ter duas tabelas, e a chave primária da tabela do lado 1 vai ser chave estrangeira da tabela do lado muitos. Vou ver no exemplo de novo como é que é, tá? Agora, slide 69, aparece para vocês aí. Apareceu. Apareceu? Apareceu, né? Então, Foi, você apareceu veja aqui. aí. Você tem uma associação agora de um para muitos. Você tem pedido e cliente. Um pedido, ele pertence unicamente a um cliente, mas um cliente pode fazer vários pedidos, né? É isso que você lê aí no diagrama de classe. Você tem essa associação de um para muitos. E você tem do lado um cliente e do lado muitos pedido, tá? Então, a chave primária de cliente... bom, primeira coisa. Então, cada uma das classes vai se transformar numa tabela, tá? Cliente, recebeu aí os atributos de cliente e pedido recebeu os atributos de pedido, tá? Porém, o pedido, que está do lado muitos, né? Ele recebeu uma chave estrangeira. Ele recebeu a chave ID de cliente, tá? Ele recebeu a ID de cliente como chave estrangeira. Então, essa é a ideia. Você vai colocar os mesmos atributos em cada tabela, porém, a tabela que está do lado muitos, ela recebe essa chave estrangeira, tá? Da tabela que é de lado 1, tá? Notem que no caso de um para muitos, você não precisa criar uma terceira tabela, tá? No caso de muitos para muitos, a gente viu que a gente criava uma terceira tabela. Aqui não. Aqui duas tabelas são suficientes. Aqui a única jogada é que quem está do lado muitos recebe uma chave estrangeira de quem está do lado 1. Só isso. Tá? Será que podemos fazer esse exemplo aqui de uma biblioteca? Vocês conseguem criar as tabelas para esse exemplo? Você tem relação de um para muitos, né? Você tem três classes: usuário, empréstimo e obra. Seria o livro, o que foi feito o empréstimo. Então, você tem duas relações de um para muitos. Quantas tabelas você precisaria criar aí no caso, nesse caso? Quem lembra? 3 tabelas, não? 3 tabelas, exatamente. Você não precisa de quarta tabela, tá? Você só precisa criar novas tabelas quando você tem de muitos para muitos. Nesse caso, então, você vai criar 3 tabelas, ok? Ok. Então, faço aí as tabelas, tá? Façam as tabelas e depois vamos ver se vocês conseguiram, tá? Vou dar uns 5 minutos aí para vocês fazerem na mão aí as tabelas, né? E colocarem cada tabela com seus atributos, sua chave primária e chave estrangeira, caso houver, tá?
Aí, pessoal, chegaram a fazer alguma coisa? Só um minuto, professor. Pronto? Vamos ver, então. Tá? Vou confiar que vocês trabalharam aí. Agora vamos ver se vocês chegaram a esse resultado aqui. Então, você criou 3 tabelas, né? Criaram 3 tabelas, usuário, empréstimo e obra, né? Ok? Atributos de usuário, nome de usuário, aí tinha um endereço, né? O endereço tem que mapear nas partes que compõem. Aí vocês não estava detalhado as partes, mas imagino que vocês colocaram em rua, número, bairro, tá? Cidade, não sei. Não está exatamente detalhado que partes compõem, né? Mas aí a gente tem que saber. Bom, de onde a gente saberia? Eu já pergunto de fato. De onde a gente saberia quais são as partes que compõem o endereço? De onde a gente obtém esse dado? Oh, alguém se arrisca? Qual a pergunta, professor? Você vê que endereço ele é um atributo composto, né? Tem várias partes, né? Pode ter rua, número, bairro, pode ter cidade, pode ter quadra, mas a gente não, mas é meio subjetivo, a gente não sabe exatamente quais são as partes, tá? É para colocar rua ou não no endereço? É para colocar somente cidade? É para colocar estado de cidade? É para colocar completa? É para colocar o CEP ou não? Tá? Essas questões. Como a gente sabe o que a gente vai colocar em endereço, no atributo endereço? Quais são as partes? Como a gente sabe disso? Bom, pensem assim. Alguém quer fazer esse sistema para uma biblioteca, né? Vai cadastrar dados aí do usuário da biblioteca. Quem sabe quais são os dados relevantes para ser cadastrados? É o cliente, né? Quem pediu, né? É no momento de fazer o levantamento de requisitos que a gente sabe dessas questões, né? É para cadastrar o bairro ou não vale a pena cadastrar o bairro? Ou é para cadastrar somente cidade, tá? É para cadastrar quadra, tá? Todas essas questões, o que vai ficar cadastrado, o que o sistema tem que cadastrar, a gente sempre obtém mediante o levantamento de requisitos, tá? Cada parte. Então, lembre sempre disso, né? Essa disciplina projeto de sistema ela é baseada tudo no levantamento de requisitos. Qualquer coisa, a não ser que vai aqui na tabela. É isso que você tem que obter do levantamento de requisitos. Tá? Entendido? Tá, vamos supor então que a gente olhou para o levantamento de requisitos, conversou com o cliente, o que importa lá do endereço era rua, número, bairro e bairro. Somente isso, tá? Então, esse endereço composto eu coloquei na tabela do modelo relacional como as partes que o compõem, tá? Cada uma das partes, não apenas endereço, tá? Lembraram de fazer isso? O pessoal estão ouvindo aí, né? Estão me ouvindo bem ou não? Estão ouvindo, né? Sim. Sim? Ok, beleza.
Outra coisa é que para usuário eu tive que criar uma chave, né? Criei a chave o ID de usuário, tá? A tabela empréstimo, o que eu coloquei? Os atributos de empréstimo, que são data de empréstimo e data de devolução. Tá? E uma chave primária para empréstimo, tá? O ID de empréstimo, que é a chave primária. Mas, além disso, quem está do lado N, a regra é, quem está do lado N recebe uma chave estrangeira, tá? Recebe como chave estrangeira a chave primária de quem está do lado 1. Então, essa tabela empréstimo recebeu como atributo a chave da tabela usuário, ó, o ID de usuário. Isso é um atributo que é a chave secundária de empréstimo. Tá? E obra. No caso de obra, a gente tem... criamos também uma chave primária para a obra, tá? Criamos o ID de obra, chave primária. Depois, cada um dos atributos que aparece na classe obra. Então, seria título, ano de publicação e tipo de obra, tá? Título, né? Ano de publicação e tipo de obra. Mas, obra está do lado N. Do lado N de quem? De empréstimo ou de usuário? Empréstimo. De empréstimo. Então, ela recebe como chave estrangeira a chave primária de empréstimo. Tá? O ID de empréstimo passa a ser chave estrangeira em obra. Tá? Aí vocês têm umas 3 tabelas. Tá? E vocês reparem também a terminação nas tabelas. Isso aqui é uma característica lá do diagrama chamado pé de galinha, né, do modelo relacional. Tá? Você vê que termina em três terminações do lado N, parecendo um pé de galinha. Tá? Do lado N termina em 3 terminações. Tá? Observe, isso quer dizer que é o lado N. Tá? Um empréstimo pode incluir várias obras, mas uma obra só pode estar incluída dentro de um único empréstimo. Tá? Ok, pessoal? Vocês conseguiram fazer isso, mais ou menos isso? Perceberam algum erro que tinham cometido? Alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara? Perguntas? Não, tranquilo. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Então, se para todo mundo está muito bem, a gente finaliza aqui nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Tá? Muito obrigado a todos. Valeu, boa noite. Obrigado aí pela aula. Beleza, professor. Valeu pela aula. Boa Obrigado, noite. professor, pela aula. Foi top. Bem, Falou, professor, boa noite. boa noite. Falou. Só lembrando, faça as atividades no AVA, tá, pessoal? Beleza? Até mais, até a próxima segunda.